Está começando mais um podcast Fala Pri, o podcast do autoconhecimento, do empoderamento, da energia e do podcast, gente, que você ouve desse podcast, você sai com uma visão diferenciada. Uma visão diferenciada de você, da vida, das oportunidades, do seu ambiente, principalmente das pessoas que estão dentro do seu ambiente. Por que é que a gente fala de autoconhecimento? E autoconhecimento quer dizer o quanto você tem o poder de conhecer quem é você, de conhecer suas forças, de conhecer suas limitações e como você pode ajustar tudo isso para ser, fazer e ter o que você quiser. Então, muito prazer. Você que não me conhece, eu sou Priscila Guscuma, eu sou filha, eu sou a esposa do Renato, eu sou a mãe da Serena, eu sou treinadora e mentora comportamental, empresária e apresentadora de podcast. Então, hoje, eu trouxe um tema bem bacana para vocês. Vocês que acompanham o podcast aí toda semana sabem que eu sempre trago entrevistados incríveis que passam ali para vocês experiências, uma lição de vida e muitos aprendizados. E temos também os nossos podcasts, que é podcast de conteúdo, de conhecimento, que é esse daqui, que é o caso do nosso podcast de hoje. E hoje, o que nós vamos falar, gente? Como aprender a dizer não para ser uma pessoa mais produtiva. Isso mesmo. Então, antes de a gente entrar diretamente nesse ponto, eu quero pedir para você que ainda não segue esse canal, que você comece a seguir ou se inscreva nesse canal, ative as notificações para receber sempre que tivermos um programa novo, um podcast novo aqui, para você sempre ficar antenado com tudo que estamos fazendo. E aproveita. Copie esse link aí, sabe? Tem um botão compartilhar, copiar link. Já manda lá naquele grupo da família, no grupo da empresa, no grupo dos amigos, porque, meu amor, conhecimento é poder. Quanto mais nós temos que transbordar na vida do outro. E eu espero que, se você puder, pegue papel e caneta, porque esse podcast não será apenas um podcast, mas uma aula para você se tornar uma pessoa muito mais produtiva. Então, vamos começar? Vamos lá, Brasil? Bora lá, bora lá. Olha só, gente, um dos grandes desejos das pessoas é que elas consigam ter tempo. Duas grandes justificativas que as pessoas dizem para não fazer algo novo ou não viver a vida que elas desejam viver. Elas dizem assim, não tenho tempo, é uma das maiores justificativas. A outra justificativa é não tenho dinheiro. E aí a pergunta que eu te faço é, será que não tem dinheiro porque não tem tempo de fazer dinheiro? Ou será que não tem tempo porque não tem dinheiro? Enfim, quem vem primeiro, o ovo ou a galinha? Mas o foco aqui é a gente falar de produtividade. E quando nós falamos de produtividade, está muito relacionado não a quantas horas por dia eu trabalho, mas o quanto eu produzo durante o meu dia. E uma coisa muito clara é, assim, vou trazer conceitos básicos aqui para vocês, tá? Uma coisa que eu aprendi foi que o dia tem 24 horas. Para mim, para você, para o Bill Gates, para o Flávio Augusto, para as pessoas mais influenciadoras, mais bem-sucedidas que possamos conhecer, tá? O dia tem 24 horas. Qual é a diferença, então? A diferença é o que nós, seres mortais, fazemos nessas 24 horas. Tem pessoas que conseguem fazer muitas coisas, elas conseguem exercer muitas funções e identidades nessas 24 horas. Tem pessoas que mal conseguem lidar com uma função, com uma identidade nessas 24 horas. Vamos falar um pouquinho de identidade, gente? Então, a nossa vida não é só o trabalho. Então, muitas vezes, nós temos ali o papel de mãe, o papel de pai, nós temos ali o papel de esposa, de esposo, de filho, de filha, nós temos o papel profissional, o papel empresarial, o papel de amigo, enfim, nós temos vários papéis que nós exercemos ao longo do dia. E a questão é, será que eu estou exercendo da forma que eu gostaria de exercer? Será que eu estou tendo clareza dos resultados e objetivos de cada um dos papéis que eu exerço? Como que eu posso me tornar uma pessoa produtiva? É eu primeiro trazer para a consciência. E o exercício é muito simples, quero que você reflita aí. Quantos papéis você exerce todos os dias? Lista aí. Sou esposa, sou a mãe, sou a empresária, sou a profissional. Quantos papéis? E qual é o resultado que você quer alcançar dentro de cada um desses papéis? E prestem atenção, o resultado que você deseja alcançar, ele está muito ligado ao quanto de foco você vai dar para essa área. Preste atenção. O resultado que você quer alcançar está ligado ao quanto de foco você vai dar para essa área. Quando eu falo dar foco, gente, é literalmente concentrar sua energia
em ações que vão te aproximar da pessoa que você quer ser, do que você quer fazer e do que você quer ter. A questão é que as pessoas querem resultados diferentes, só que elas não conseguem concentrar energia para ter esses resultados diferentes. Então, não é o que eu falo que vai me gerar o resultado. Não é o que eu penso apenas que vai me gerar o resultado, mas sim o que eu faço que me gera o resultado que eu quero. E tem pessoas que elas falam assim, nossa, mas eu penso positivo, sabe? Eu sei que eu quero um resultado incrível nessa área, mas as coisas não acontecem. A questão é, não acontecem porque você não está se comportando da forma que deveria se comportar, não está fazendo o que deveria ser feito para esse resultado aparecer. Então, escolha uma área aí que você gostaria de mudar o seu resultado drasticamente, tá? Geralmente, quando eu faço essa pergunta, as pessoas dizem assim, eu gostaria de mudar drasticamente o resultado da minha carreira, da minha empresa, da minha vida financeira, está muito ancorado na área profissional. Aí a pergunta que eu te faço é, quantas horas por dia você trabalha? E algumas pessoas podem dizer 8 horas, 10 horas. Aí eu faço outra pergunta. Dessas 10 horas que você trabalha, quantas horas efetivamente você produz? E existem pesquisas que provam isso, gente. Que a nossa capacidade de produção é de 4 horas por dia. Então, nós vamos ter 4 horas altamente produtivas ao longo do nosso dia. E você se conhecer é você entender como eu produzo melhor. Quais são os horários que eu produzo melhor? Qual é o ambiente que eu produzo melhor? E quando você entende isso, você se torna uma pessoa mais produtiva, sabendo que, gente, olha uma coisa que eu aprendi ao longo da vida e é outra frase de impacto. Não é trabalhando mais que você vai ter mais resultados, e sim trabalhando melhor que você vai ter mais resultados. Então, tendo ali uma organização, é o que a gente fala muito de como ter uma agenda. Se você não tem agenda, você vira a agenda das outras pessoas. E tem pessoas que iniciam o dia sem programação nenhuma. Deixa a vida me levar. E aí chega o Joãozinho e fala, faz isso para mim. Aí chega a Maria e fala, faz esse relatório para mim. E você fica à mercê do que as pessoas vão te solicitar o dia inteiro. E aí você chega no final do seu dia com aquela sensação de frustração, de tipo, poxa vida, hoje eu não fiz nada. Na verdade, você fez muita coisa pelos outros e não fez nada que te aproximasse de quem você quer ser, fazer e ter. E presta atenção, o título desse podcast é Como Dizer Não Ser uma Pessoa Mais Produtiva, certo? Mas para eu aprender a dizer não para o outro, primeiro eu preciso entender o que é prioridade para mim. Como que eu preencho o meu dia com ações eficazes e produtivas? A ponto de quando alguém vier me pedir algo que não soma para o meu objetivo, que não soma para o meu crescimento, eu posso olhar para a pessoa e dizer, olha, eu até gostaria de te ajudar, mas nesse momento eu estou nessa ação, nesse projeto. Então, talvez eu possa te ajudar na sexta-feira. E hoje é segunda e a pessoa, não, mas eu preciso para ontem. Infelizmente eu não posso te ajudar hoje. Infelizmente eu não posso olhar para isso para você. Então, quando eu aprendo a dizer não, sabendo, cara, que eu falei não para o outro, mas eu disse sim para mim, isso me fortalece de onde eu quero chegar. O que acontece na maioria das vezes, as pessoas não conseguem dizer não. Por quê? Porque existem várias coisas aí por trás, tá? Porque elas querem ser aceitas, elas querem ser boazinhas, elas querem evitar conflitos, e aí elas vão dizendo sim para tudo. E todas as vezes que você vai dizendo sim para tudo, para os outros, você se afasta de quem você quer ser. Porque literalmente não vai te sobrar tempo para fazer aquilo que você deveria fazer para se tornar a pessoa que você quer ser. Porque o dia tem 24 horas, né? Eu faço uma conta muito simples. O dia tem 24 horas, uma pessoa normal dorme em média 7 horas, tá bom? Então, se eu pego essas 24 horas, tiro aí 7 horas, quantas horas eu tenho? 15 horas. Deve ser isso. E aí, dessas 15 horas, eu tiro mais 10 horas envolvidas no trabalho. Me sobram 5 horas. Nessas 5 horas, eu tiro mais 2 horas ali para alimentação, higiene pessoal e tudo mais. Me sobram 3 horas. Então, a questão é, gente, no nosso trabalho é um ambiente para a gente crescer, para a gente evoluir, para a gente amadurecer, mas é entender também que não adianta trabalhar mais para ter resultados. Eu tenho que aprender a trabalhar cada vez menos, gerando mais resultados. E isso é uma mentalidade que a gente precisa desenvolver. Entender que eu preciso organizar o meu dia em blocos, né? Então, como que é o meu período da manhã? E uma coisa que eu ensino muito dentro das minhas mentorias é,
a rotina do sucesso, né? A rotina inteligente, protocolo do sucesso, protocolo da rotina inteligente, que começa do seguinte: a primeira hora do dia, como eu cuido da minha primeira hora do dia, ela diz muito a respeito de como vai ser o meu dia inteiro. Então, se na primeira hora do dia a pessoa já acorda naquele tumulto, atrasada, naquele vucu-vucu, é assim que vai ser o dia dela. Então, eu aprendi que a primeira hora do dia eu preciso dedicar para mim. Eu preciso fazer minha atividade física, eu preciso fazer minha leitura, minha meditação, minha oração, tomar um bom café da manhã. Por quê? Como eu começo o meu dia diz muito de como o meu dia será conduzido. E esse é o primeiro bloco que nós temos que ter consciência de uma rotina inteligente. O segundo bloco é sobre as nossas atividades do trabalho. Então, ter muito separado, poxa vida, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Então, quais são os dias da semana que eu tenho foco para fazer cada ação? Eu não preciso fazer tudo todos os dias, mas eu posso dividir em blocos. Quer ver um exemplo? A gravação do podcast. O podcast é gravado. Eu gravo ele toda segunda, sexta-feira do mês. Eu sei que tem gravação. Então, isso já está travado na minha agenda. Então, isso ajuda tudo, gente. Isso ajuda como a gente vai convidar os nossos convidados, como que a gente vai agendar a produtora, como que a gente vai se mover, porque aquela data é a data da nossa gravação. Quais são os dias de mentorias, né? Então, mentorias das nossas turmas de mentorias. Então, quarta e quinta-feira são os dias de mentoria. Então, as nossas mentorias, elas acontecem às quartas e às quintas. Quais são os dias dos treinamentos, né? Então, treinamentos presenciais acontecem sexta, sábado e domingo. Então, determinado mês do ano, então, geralmente são poucos treinamentos no ano, mas a gente sabe que acontece ali, geralmente, também, entre a terceira e segunda semana daquele mês que a gente escolhe. Então, com isso, a nossa mente começa a ser doutrinada a ter rotina, a ter um hábito, né? Então, quais são os dias de fazer sessões estratégicas para empresários? São terças e quintas. E a gente vai organizando a agenda dessa maneira. E tudo isso traz a gente para uma inteligência de produtividade. Imagina que todos os dias eu tivesse que pensar que dia que eu vou gravar o podcast. Isso ia me gastar muita energia, isso ia me demandar muito. Por quê? Porque eu não conseguiria focar naquilo que eu tenho que focar naquele dia. Então, quando a gente fala de ser uma pessoa produtiva, é você pegar todas as atividades que você faz aí, seja na sua casa, seja no seu trabalho, e você organizar elas em blocos. Por exemplo, qual o dia que você vai no supermercado? Não precisa ir todos os dias ao supermercado. Escolha um dia da semana para que você vá ao supermercado e resolva a tua vida. Ou um dia a cada quinzena que você vá ao supermercado e resolva a sua vida. Porque isso você vai otimizar o seu tempo, você vai se tornar uma pessoa mais produtiva. Então, qual é o dia que você, sei lá, se você trabalha na rua, visita clientes, qual é o dia que você vai visitar clientes? Então, pega um dia da semana, a terça-feira, são os dias de visitas. Então, você escolhe uma região naquela terça-feira e escolhe o maior número de clientes que você pode atender dentro daquele dia. Por quê? Porque você já teve que se mover até lá. E quanto mais você atender lá, mais resultados você pode ter. Então, quando nós falamos de produtividade, o primeiro ponto é ter clareza e organização de todos os papéis que você tem. Então, com as funções da sua casa, com o papel aí de esposo, de esposa que você tem, com as funções com os filhos, caso você tenha filhos, com a função do trabalho, com o autocuidado, gente, com o cuidado da saúde também. Então, eu tenho que ter isso muito organizado. Eu preciso fazer atividade física todos os dias? Não, se eu não posso fazer todos os dias, eu não vou fazer todos os dias. Se eu posso escolher 2 vezes por semana, 3 vezes por semana para fazer, posso. 1 é melhor que 0. Acontece que a maioria das pessoas fica esperando um cenário perfeito, né? Elas querem ser 150% ali em tudo. Eu não consigo ir todo dia para academia, então eu não vou nenhum. Desse jeito, né? Eu não consigo fazer isso, então eu não vou fazer nada. Então, assim, gente, 1 é melhor que 0. E quando a gente fala de produtividade, a gente tem que aprender a classificar as nossas atividades. Eu vou passar aqui para vocês. Se vocês quiserem marcar aí, eu acho bem importante. Então, quando nós falamos de produtividade, nós temos 5 classificações dessas atividades. A primeira atividade é classificação A, nível A. São atividades de alto impacto.
O que são essas atividades? São aquelas atividades que eu não consigo delegar de jeito nenhum. São aquelas atividades que elas vão me aproximar para eu ser a mulher que eu quero ser, ter a carreira que eu quero ter o resultado que eu quero ter, que só depende de mim. Há alguns anos atrás, quando eu fiz essa ferramenta de produtividade, eu fiquei imaginando, poxa vida, o que só eu posso fazer por mim para eu ser essa pessoa que eu quero ser? E o que entrou ali na atividade de alto impacto? Eu queria muito ser uma mentora, ser uma treinadora. Então, naquele momento, o que entrou na atividade de alto impacto era estudar 2 horas por dia sobre desenvolvimento humano, sobre psicologia, sobre neurociência, sobre física quântica, estudar 2 horas por dia. Então, aquilo, naquele momento, era uma atividade de alto impacto. Então, geralmente, a atividade de alto impacto é aquela que vai te fazer alcançar um sonho ou um objetivo que você quer alcançar, tá bom? Por exemplo, uma atividade de alto impacto, para mim, que era fundamental, era cuidar da minha saúde. Eu não consigo delegar isso. Vai lá, leva o meu corpo na academia e traz ele aqui. Então, eu tenho que fazer isso. Então, geralmente, as atividades de alto impacto, a gente tem que trazer elas para o período da manhã, quando a gente já acorda concentrado nessa atividade. E, geralmente, por se tratar de uma atividade desafiadora, uma atividade nova, de manhã nós temos mais energia para fazer do que deixá-la para o final da noite, tá? Aí a gente tem atividades nível B, né? Que são aquelas atividades necessárias de se fazer. Entende que a atividade nível A que me leva para o próximo nível. Atividades nível B é aquilo que mantém a minha vida do jeito que ela está hoje, tá bom? São as coisas que eu tenho que fazer do dia a dia, da minha rotina, é o que eu tenho que fazer para me manter. Dentro dessas atividades nível B, tem muitas coisas também que é possível delegar. Então, eu olhar, por exemplo, na minha casa, o que eu consigo delegar? Poxa vida, olha, sei lá, talvez, eu vou falar na prática, tá? Isso era mais ou menos anos de 2016, 2017, quando eu estava começando meus estudos na questão do autoconhecimento e cada vez mais aquilo ia crescendo. E eu percebi que eu perdia muito tempo no final de semana limpando a casa, cuidando da casa, lavando roupa e aquela coisa toda. E eu ficava muito cansada, a ponto de conseguir fazer nada, né? E aí eu falei assim, poxa, eu tenho que resolver isso. Aí eu comecei a pensar, poxa vida, quanto custa alguém para vir uma vez por semana e limpar a minha casa? Quanto custa ter alguém para vir a cada 15 dias, sei lá, lavar e passar roupa? E eu coloquei isso na ponta do lápis, eu falei assim, cara, isso é muito mais barato, né, do que eu fazer. Por quê? Eu comecei a ver que quanto eu queria ganhar por hora? Eu queria ganhar muito mais do que os R$150 que eu ia pagar. Então, eu comecei a investir nisso, em delegar essas coisas. Por quê? Uma coisa que eu já não gostava muito de fazer. Já fazia porque tinha que fazer, na obrigação, né? Não conseguia estudar, não conseguia descansar no meu final de semana. Então, eu começava a minha semana muito mais cansada. Então, eu deleguei isso. E muitas vezes, principalmente as mulheres, elas são tão dominadoras, tão centralizadoras, que elas não conseguem delegar algumas atividades ali do dia a dia dela. E que sim, você pode delegar. E que sim, você pode fazer isso, tá? Tudo é uma questão de permissão e merecimento. E aí eu passei a ter finais de semana livres para que eu pudesse sair com meu marido, para que a gente pudesse passear, para que a gente pudesse descansar, para que a gente pudesse fazer outras coisas, para que eu pudesse estudar, para que eu pudesse fazer meus treinamentos finais de semana. E aí as coisas começaram a fluir. E automaticamente, quando eu destravei esse comportamento na minha casa, eu comecei a destravar também dentro da minha empresa. Então, poxa vida, na época eu tinha minha agência de marketing. Eu me lembro que eu deveria ter, sei lá, uns 15 colaboradores. Cara, quando eu me vi, eu estava passando pano no chão, só para vocês terem ideia. Sabe, eu poderia muito bem falar para qualquer outra pessoa fazer isso. Quando eu me vi, eu estava arrumando armário. Sabe essas coisas assim que não tem explicação, mas que muitos donos de empresas fazem? Por fuga ou por medo de pedir para alguém fazer, sei lá o que passa na nossa cabeça, né? E aí eu comecei a delegar isso. Poxa, quanto vale minha hora? Uma coisa que mudou muito, assim, a chave sobre produtividade é quanto vale minha hora hoje e quanto vale a hora do meu eu do futuro. Quanto o meu eu do futuro quer ganhar por hora? E aí eu sempre me pego fazendo essa reflexão do tipo, tá, a Priscila do futuro faria isso agora? Se ela não faria, eu não vou fazer. Por quê? Porque para eu me aproximar cada vez mais dessa Priscila do futuro, eu já preciso me comportar como ela. Eu preciso abrir espaço na minha agenda para eu ser ela, para eu me preparar, para eu me aproximar dela.
E isso é sobre produtividade, gente. É quando a gente entende que nós não vamos dar conta de tudo. Que nós temos que aprender verdadeiramente o que vai nos aproximar do nosso resultado. Então, são atividades nível B, tá bom? Atividades nível C são atividades que são boas de fazer, mas não são tão necessárias assim. Vamos supor que uma atividade nível A para mim é o podcast aqui, tá bom? E aí, de repente, uma atividade nível C, sei lá, é ter um cenário diferente. Pô, seria legal ter um cenário diferente? Seria. Mas é algo muito necessário para eu fazer? Não, não é. Então, tem muitas pessoas que se apegam a detalhes, que é a questão do perfeccionismo, né? Elas preferem arrumar uma gaveta do que ele pegar o telefone e fazer uma venda. Elas preferem varrer o chão da empresa do que, sei lá, fazer uma cobrança de uma inadimplência que está em aberta. Então, são pessoas que ficam procurando ali ajustar coisas que não são importantes naquele momento. Que dá para passar sem, sabe? Já estava assim, dá para ficar assim. Então, são atividades nível C que a gente tem que cuidar. Elas são fugas, na verdade, né? São prazerosas de fazer, são um processo de fuga do que a gente tem que focar. Tem as atividades nível D, que são as delegáveis, onde você tem consciência que você precisa delegar. São as partes operacionais da sua empresa, caso você seja uma empresária ou empresário. São as coisas ali que te consomem muito tempo e não te geram resultados. São as coisas que são dos outros e você pegou para você, então devolve. Eu tenho que fazer isso para minha mãe, tenho que fazer isso para meu pai, tenho que fazer isso para meu filho. Ensine as pessoas a serem responsáveis pelas coisas dela, então delegue de volta para elas aquilo que é delas, devolva, né? Então o D é de delegáveis ou de devolução, devolve aquilo que não é seu, para que você tenha literalmente controle da sua agenda e gestão da sua agenda. E aí tem as atividades nível E, que são as atividades elimináveis. Essas daqui, gente, presta atenção. Essas atividades são aquelas horas e horas no Netflix da vida. São aquelas atividades são gostosas de fazer, mas não agrega nada. Ficar horas e horas no TikTok, nas redes sociais cuidando da vida dos outros. O que mais? Aquelas conversas paralelas, aquelas reuniões paralelas sem fundamento, aquelas visitas inesperadas, chatas pra caramba. Então, quando a gente aprende a eliminar tudo isso, que é até gostosinho fazer, mas que não agrega, a gente começa a ter mais tempo na vida. Então, a diferença entre quem você é hoje e quem você quer se tornar é o que você faz com o seu tempo. Não é na quantidade, e sim na qualidade do tempo. Então, ser produtivo requer, primeiro ponto, organização de uma rotina, para você entender quais são os seus papéis e o que é prioridade para você fazer dentro de cada um desses papéis. Segunda coisa, aprender a dizer não para aquilo que não é seu. Aprender a devolver e também delegar aquilo que não é seu. E gestão constante, gente, dessa rotina. Por quê? Muitas vezes a gente entra no piloto automático e não percebe mais o que é fundamental fazer, né? A gente vai vivendo no looping da vida, fazendo apenas o que tem que ser feito, achando que com isso nós vamos ter resultados diferentes. Adivinha? Não vamos ter resultados diferentes. Os resultados diferentes, eles dependem muito dos nossos comportamentos. A nossa mente não acredita no que a gente pensa. A nossa mente não acredita no que a gente fala. A nossa mente acredita no que a gente faz. Certo? Então, eu espero que você possa ter tirado seus aprendizados hoje com o nosso tema produtividade, aprender a dizer não para ser uma pessoa mais produtiva. Deixa aqui para mim qual foi seu aprendizado, qual foi a chave que virou, por que valeu a pena você ouvir esse podcast. Já deixa também sua curtida, porque a Pri gosta da sua curtida. Também gosto de ver seu comentário, que eu adoro responder vocês. E copia o link aí do compartilhar e manda lá no grupo da empresa, no grupo da família, no grupo dos amigos, para que as pessoas possam se apropriar do tempo delas. Porque muitas vezes, né, com certeza você já ouviu essa frase durante muitos e muitos anos, que tempo é dinheiro, né? Só que eu ressignifiquei essa frase. Eu costumo dizer que tempo é vida, gente. O tempo não volta atrás. Não volta. Assim como a vida não volta para trás, né? É daqui para frente. Então, quando você aprende a valorizar o seu tempo, quando você aprende a estar consciente para o seu tempo, você está ganhando vida todos os dias, preenchendo aquilo que é importante para você.
certo? Quero agradecer demais a sua participação, a sua audiência aqui. Tem um encontro marcado com você na próxima semana. Uma coisa muito importante. Aqui na descrição desse vídeo, independente aí da plataforma que você está assistindo, você pode conhecer um pouco mais do meu trabalho. Priscila Guscuma, tá aqui minha rede social. Do Instituto Guscuma também, que é a minha empresa. Então, dentro do meu trabalho, Priscila Guscuma, eu tenho toda uma trilha de capacitação e desenvolvimento para mulheres. Então, nós temos o treinamento PMVC, que é Potencializando a Mulher em Você. Não sei qual o momento que você está assistindo esse podcast, mas agora em junho vai acontecer mais uma edição do PMVC, o PMVC 2023, 16, 17, 18 de junho. Temos também as mentorias Mulheres em Ação, que as aplicações sempre estão abertas aqui para você preencher, para você se candidatar a uma vaga dentro da nossa mentoria, que te leva ali para o próximo nível. É uma mentoria linda, com muitos destravares, com muita construção de novas realidades, né? Temos a mentoria Águia também. Então tá tudo aqui para você conhecer um pouco mais do meu trabalho, como eu posso ajudar você a encontrar o próximo nível. E temos o Instituto Guscuma, que é a minha empresa, a empresa que eu fundei em 2018, que ali está concentrado toda a parte do desenvolvimento do seu negócio, de você como empresário, de você como empresário. Então temos a nossa mentoria GMEX, que é a nossa mentoria empresarial em grupo, que é um programa incrível de gestão de empresas familiares. Então, tá todas as informações aqui, só você clicar. Tem o telefone da nossa equipe também para você conversar, tirar suas dúvidas, fazer perguntas. Pode mandar, porque a gente adora falar com vocês. E eu quero agradecer, né? Quero agradecer aqui a produtora Artes Filmes, que é um dos nossos apoiadores, pela transmissão de áudio e vídeo com essa qualidade incrível para você, levando a minha voz muito longe através da tecnologia. Quero agradecer também a Academia Brasil Postos, que é o maior portal de ensino de postos de combustíveis e lojas de conveniências do Brasil. Quero agradecer a revista Empreendedora, a maior revista de empreendedorismo feminino do mundo, dando vozes ali para muitas mulheres. E quero agradecer a você, a sua audiência, por estar aqui conosco no podcast Fala Pri, e eu espero você na próxima segunda-feira com um tema maravilhoso e incrível. Aproveita que você está aqui também. Assiste aí os outros podcasts anteriores, nós temos mais de 40 podcasts aqui para você acompanhar no nosso canal. Um beijo para você, fica com Deus, tchau, tchau.